Tudo sobre o Whey Protein. Você quer saber tudo definitivamente sobre o Whey? Então você não pode perder esse vídeo. Tudo, definitivamente, tudo sobre o Whey Protein, sem mito e sem terrorismo. Fica aqui comigo. Algumas mamães, algumas pessoas às vezes que eu atendi em lojas ou então nas mídias sociais, perguntam para mim às vezes preocupadas. Meu filho tá tomando bomba? O Whey Protein é uns potes, ele levou um pó lá para casa. O que é isso, Ricardo? As mães ficam preocupadas e as pessoas que querem começar a tomar o Whey Protein também ficam preocupadas. O Whey é bomba? Não, galera, o Whey não é bomba. Senhora mamãe, senhor papai, que entra em contato comigo nas mídias sociais e também nas lojas que eu já atendi muitos, querem saber, ficam preocupados com o que os filhos estão tomando, marido está tomando, esposa está tomando, não é? Então, fica tranquilo, o Whey não é bomba. E o que é o Whey? O Whey é isso aqui, ó. Isso aqui é o Whey. O Whey Protein é um produto derivado do processamento do queijo, que no início da década de 70, lá no 1970, 71, foi descoberto. E olha só, até então, toda essa riqueza aqui era jogada fora. Essa aguinha aqui, ó, que aparece quando você abre um queijo Minas, algum queijo fresco. Sabe essa aguinha que aparece, ó? Olha essa aguinha aqui, tá vendo? Essa aguinha é o Whey Protein. Portanto, o Whey é uma das proteínas do leite. São duas proteínas básicas do leite. O Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, não é a proteína do leite, é do soro do leite. E a caseína, que é uma das principais proteínas do leite. Muito bem. Para quem é o Whey Protein? O Whey Protein é para absolutamente todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu preciso estar treinando, Ricardo, para tomar o Whey Protein? Não necessariamente. E você vai já entender por quê. O Whey Protein, ele serve também para quem pratica atividade física e serve também para as pessoas mais idosas, por exemplo. As pessoas que querem, por exemplo, preservar a massa magra. Mas aí cabe uma anotação muito importante aqui. O Whey Protein, ele entrega pra gente a proteína. E nós não vamos construir músculos com proteína, nós vamos construir músculos com os aminoácidos da proteína. Portanto, é necessário fazer essa quebra dessa proteína no nosso estômago para que o nosso intestino possa aproveitar esses aminoácidos. E esses aminoácidos são muito importantes para a manutenção e construção dos nossos músculos. Portanto, idosos com certeza um público muito importante para o consumo de Whey Protein. Então, não, você não precisa ser um atleta para tomar Whey Protein. Mas você precisa entender que essa proteína do leite, essa proteína do soro do leite tão importante, ela tem tipos diferentes, né? Ela vai desde o concentrado até o isolado e chegando até um hidrolisado. Então, o que é mais importante, além de você saber o que, né, e para quem, né, quem que pode tomar o Whey, é você saber qual que é o Whey mais indicado para cada tipo de pessoa. Então, por exemplo, as pessoas que têm mais idade, quanto mais idade a pessoa tem, mais ela deve procurar tomar um Whey isolado. Quanto menos idade a pessoa tem, mais propensa a precisar de um Whey concentrado, o que seria muito importante, né? Porque é mais barato o Whey concentrado, né? Então, é mais ou menos o seguinte, quanto mais perto dos 18 anos de idade, mais chance você tem de tomar um Whey concentrado. Então, quanto mais idade você tiver, principalmente depois dos 30, 40 anos de idade, mais importante passa a ser a tomar um Whey isolado. E por que isso acontece? Porque com o passar do tempo, o nosso ácido clorídrico, o ácido clorídrico que tem no nosso estômago, que é responsável pela hidrólise, ele é responsável pela quebra dessa proteína. Lembra que eu falei que nós não usamos a proteína do soro do leite ou a proteína do leite, nós usamos a proteína quebrada do soro do leite que vira aminoácido. Dentre esses aminoácidos, você tem os principais como leucina, isoleucina e valina. Então, esses aminoácidos que o nosso estômago quebra, né, através da hidrólise da proteína, é que são absorvidos e usados no músculo. Mas como eu estava dizendo para você, os idosos também podem e devem tomar Whey. Mesmo que não pratiquem exercícios físicos, muito embora seria muito importante se eles o fizessem. Né? Por quê? Porque o Whey Protein, ao liberar esses
aminoácidos, esses aminoácidos eles também são utilizados na bainha de mielina, que são as proteções entre os canais que ligam os neurônios. Essa bainha de mielina, ela também é construída por aminoácidos que vêm do whey protein. Então, é possível se dizer através de alguns estudos que o whey protein ele também desenvolve e protege a cognição das pessoas mais velhas. E é importante também lembrar que os diabéticos também podem ter problemas nas extremidades, nas terminações nervosas. Então, o whey protein pode ser importante para os diabéticos também, porque ao proteger a bainha de mielina, ao proteger as ligações nervosas, eles melhoram a qualidade de vida do diabético, porque ele volta a ter mais sensibilidade nas extremidades. Então, olha só que dica interessante, né? Agora, Ricardo, agora que eu estou entendendo, né? Quando que eu posso tomar o whey isolado, porque, claro, é um whey de valor agregado mais elevado. Quando que eu devo tomar o concentrado? Explica para mim, Ricardo, quais as diferenças do concentrado e do isolado? Bom, é muito simples. O whey isolado é aquele que tem quase zero lactose, por exemplo, que é o açúcar do leite. O whey isolado é aquele que tem pouca gordura ou quase nenhuma gordura do leite. Então, o whey isolado é muito importante para as pessoas, por exemplo, que são intolerantes. Se você possui algum tipo de intolerância ao leite, por exemplo, o isolado ele vai ser mais importante para você. Por quê? Porque ao não ter lactose, ao não ter gorduras, né, carboidratos ali do leite, ao não ter a caseína do leite, por exemplo, ele evita alguns tipos de alergias e intolerâncias. Então, por exemplo, se você toma um whey concentrado, e ele tem um pouquinho mais de lactose, um pouquinho mais de caseína, um pouquinho mais de gordura do leite, mas se você não tem problemas com essas alergias, se você não tem intolerância à lactose, se você não tem intolerância à caseína, à gordura do leite, ao açúcar do leite, que é a lactose, então você pode tomar o concentrado que não vai te fazer mal nenhum. Então, para quem que é o concentrado? Pessoas mais jovens, que estão com bom metabolismo e que não têm intolerâncias e alergia aos principais ingredientes do leite, como a caseína e a lactose, por exemplo. Então o isolado fica mais importante para bariátricos, por exemplo. A pessoa fez bariátrica. Como o whey isolado, ele não tem lactose, não tem caseína, então ele é de fácil digestibilidade. Ele absorve muito mais rápido. Atletas de alta performance podem usar o whey isolado como estratégia de alta absorção, de absorção mais rápida. Agora notem, o whey concentrado, ele vai ter um pouquinho de caseína, por exemplo, um pouquinho de lactose, então ele vai ter uma digestibilidade mais lenta e vai ter uma entrega de aminoácidos mais lenta também. Mas se a pessoa é mais jovem ou se ela não faz uso, né, de atividade física muito intensa, tá tudo bem você tomar o concentrado. Interessante isso, não é? Esse ponto de vista lógico é muito interessante. Você viu? De repente, o melhor para você pode ser o whey concentrado, que é o mais barato. É isso. Nem sempre, porque o whey é isolado, que é mais caro, que tem uma tecnologia de filtragem melhor e etc e tal, nem sempre ele vai ser o melhor para você. E como é que eu faço, Ricardo, para saber exatamente isso? Eu sou um estudioso, um autodidata. Você não deve usar esse meu vídeo para saber exatamente, calcular exatamente aquilo que for mais importante e ideal para você. Você precisa procurar um médico, um nutricionista que vai fazer os exames e vai construir com você a melhor estratégia para que você não precise fazer nem um xixi caro e nem um cocô caro, que é o que vai acontecer se você tomar quantidades desnecessárias ou tomar um whey desnecessário, numa tecnologia que não é necessária para você. Bora? E agora, a última dica de ouro para você escolher onde comprar o seu whey. Independente se ele é concentrado ou se ele é isolado. Olha essa dica aqui. Uma lata de leite integral em pó custa em média de R$ 25 a R$ 28 no Brasil. Uma lata. Por uma simples regra de 3,
você vai chegar aqui, é quase R$100, 1 quilo, para você ter 1 quilo dessa lata de leite integral de uma qualidade boa, de uma marca boa, você vai precisar de R$90 a R$100 para comprar 1 quilo de leite ninho. Então, se você estiver comprando um whey por aí concentrado, pagando R$100 ou menos de R$100, saiba que muito provavelmente você está comprando leite ninho. Depois dessa dica, você não erra mais, não é? E agora, pessoal, uma dica muito importante é como fazer com que o whey, qual é a quantidade que eu tomo, e como fazer com que o whey entre ali no meu dia a dia. Com o que eu devo tomar esse whey? Bom, esse vídeo aqui é sobre eliminação de mitos e terrorismos, né? Então, nada melhor do que começar esse bloco assim, né? Tomando ali um pouquinho de leite integral, olha só, né? Eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí que o leite de vaca, né, o leite de origem animal, ele é perigoso, sei lá, é veneno, né? Então, eu acabei de tomar umas goladas aqui de leite integral. Vamos ver se até o final do vídeo eu desmaio ou então bato as botas por aqui, né, pessoal? Esse vídeo é contra terrorismo, né? Então, o leite de caixinha, o leite de origem animal é veneno, pessoal? Não, pessoal, não é veneno. Mas presta atenção aqui nesse bloco que eu quero explicar para você os principais sintomas que, de repente, o leite de origem animal não é legal para você. Você quer ver os principais sintomas, dentre outros, para você escolher a melhor forma de você tomar seu whey? Bom, você pode tomar o seu whey com leite? Sim, você pode, mas não é qualquer leite e depende do whey que você vai tomar. Então vamos lá. Quais são os principais sintomas que você tem que perceber em você, se você pode tomar leite de origem animal ou não? Os principais sintomas, entre outros, são problemas de pele, erupções, coceiras, alergias de pele. Fique esperto. 2. Intestino, travado ou diarreia. Se você toma leite e tem esse tipo de sintoma, presta atenção. 3. Problemas nas vias aéreas, constipação nas vias aéreas, rinite, sinusite, alergia nas vias aéreas. Presta atenção nesses sintomas. Problemas de refluxo, enxaqueca, dores de cabeça, vale a pena comunicar isso ao seu médico nutricionista e, de repente, fazer uma abstenção, né, do leite de origem animal, trocando por um leite de origem vegetal, não é? Fora isso, pessoal, eu vou explicar aqui os tipos de leite e você vai ver que se você não tem alergia aos principais componentes do leite, se você não tem intolerância à lactose, se você não tem intolerância à caseína, se você não tem intolerância aos principais ingredientes do leite, você pode tomar o leite numa boa, porque vai depender da sua estratégia. Por exemplo, se você gosta muito de leite de origem animal, mas você desconfia que você possa ter alguma alergia ou intolerância, você pode escolher, por exemplo, um leite sem lactose. Se você está com uma estratégia de perda de peso, se você quer reduzir gordura do leite, mas você gosta do leite, você pode escolher um leite desnatado e até um semi-desnatado. Agora, se você está com o objetivo de ganhar massa muscular, se você está com o objetivo de ganhar peso, você pode tomar um leite integral mesmo. Agora tem um detalhe. Se eu estiver escolhendo um whey, se eu decidi com o meu nutricionista, com o meu médico, se eu decidir que eu vou partir para o whey isolado, não faz sentido eu tomar esse whey com um leite integral. Porque se eu escolhi o isolado, e porque ele não vai ter lactose nem caseína, o que vai adiantar eu tomar esse whey isolado com leite de vaca, né, integral? Não faz o menor sentido. Se eu escolhi o leite isolado, no máximo, eu vou escolher um leite sem lactose ou no máximo um leite desnatado, no máximo. Mas se eu escolhi, pessoal, um whey isolado, o melhor mesmo a fazer é usar ele nas preparações. Amassado numa banana, numa panqueca, com água ou com leite vegetal, por exemplo, da sua preferência. Você tem que usar a estratégia de uma forma que faz sentido, não é? Agora, e se eu usei o whey concentrado, Ricardo? Se eu estou na minha estratégia, eu vi que eu tenho que começar, a porta de entrada para mim é o whey concentrado. Bom, aí, se você já está usando um whey concentrado, que já tem um pouco de lactose, que já tem um pouco de caseína, porque você sabe que isso não faz mal para você, e você quer um aporte de proteína
mais cadenciado, você pode escolher um dos tipos de leite de origem animal da sua preferência e fazer o uso sem o menor problema, desde que você não tenha alergias ou intolerâncias. Então, gente, sem terrorismo, sem essa conversa de que o animal, o homem é o único animal adulto que toma leite. Não é verdade. Eu tenho um cachorro de mais de 10 anos de idade, tenho uma gata com 4 anos de idade. Se eu botar um pire de leite para os dois são adultos, os dois vão tomar. O homem é o único animal da natureza que toma leite, né, de outra espécie. É porque só a gente que sabe ordenhar. Se tivesse outros animais, soubesse ordenhar, eles tomavam também. Então, esses argumentos, pessoal, isso aí é tudo terrorismo. Então, não entra nessas ideias, não. Tá bom? O leite é um bom produto desde que você não seja intolerante, não faça mal para você. Agora, isso também precisa estar relacionado a uma estratégia. Quanto mais idade a gente tem, menos necessidade de leite de origem animal a gente tem. Isso é tudo baseado no indivíduo, né? A menor minoria é o indivíduo, né? Então você é a menor minoria. Para saber o que é melhor para você, de novo, conversa com o seu médico, com o seu nutricionista, entenda a sua estratégia direitinho e faça aquilo que é melhor para você. E não que está na moda, e não que o blogueiro chique, youtubiano, terraplanista, agora decretou que é o certo a ser feito. Não se preocupa com isso. Se preocupa com o que é bom para você. Combinado? Muito bem. Então, o whey concentrado. O whey concentrado você pode usar com água, você pode usar com leite vegetal, leite da sua preferência, tá bom? Por que o whey é tão importante? Por que o whey é o suplemento mais vendido do mundo, principalmente aqui no Brasil? Por que ele é tão importante? Por que ele se transformou no queridinho, né, da galera que pratica atividade física principalmente? Eu vou mostrar para você. Com essa pequena quantidade aqui, de whey, 30 gramas, você consegue obter no isolado até 27 gramas de proteína. No concentrado, depende do concentrado, você consegue obter 20, 22 até 23 gramas de proteína nesta pequena quantidade aqui de whey. Né? Então, o whey, galera, é muito prático de se usar. Só para você ter uma ideia comparativa. Num litro de leite desse aqui, vai ter mais ou menos 25 gramas de proteína. O que é mais fácil? Tomar 1 litro de leite ou consumir isso aqui durante o dia, não é? Olha só, para você ter as mesmas 25 gramas em média desse whey, você precisa ter de 100 a 120 gramas de frango, ou 4 ovos, ou em média também 120 gramas de bife. Então, é em qualquer lugar que você pode tomar 4 ovos? É fácil tomar 4 ovos? É fácil fazer 120 gramas de frango a qualquer hora? Ou 120 gramas de carne vermelha a qualquer hora? Não é, né, pessoal? Entende por que o whey é tão prático? Porque esse pozinho aqui, que você pode carregar na sua coqueteleira, você pode carregar num dispositivo, ou levar um pote ou um sachê de whey. Então é muito prático. Então, o whey, ele se transformou num produto sensacional pela praticidade, pela facilidade de uso e por conta, né, da vida moderna. O que acontece? Nós precisamos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 1 grama, mais ou menos 1 grama para cada quilo de peso. Se você conversar com o seu nutricionista, o seu médico, se ele tiver uma inclinação, se você quiser ter objetivos esportivos, se você conversar com ele, eles vão recomendar para você de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então nós temos assim, olha só esse quadro que eu vou deixar aqui para você, por um tempo, para você entender. Uma pessoa com 60 quilos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela precisaria de 1 grama, ou seja, por peso, ou seja, 60 gramas de proteína por dia. De acordo com os nutricionistas e médicos, principalmente os que têm inclinação esportiva, você precisa de 2 gramas de proteína por peso por dia. Então nós temos que vai de 60 gramas de proteína ao dia a
120 gramas de proteína por dia. Então faça as contas comigo. Uma pessoa que é sedentária, que leva uma vida muito comum, talvez 60 gramas de proteína por dia esteja ok para ela. Isso vai dar mais ou menos comer 120 gramas de frango ou de carne ou 4 ovos numa refeição, como almoço, e mais 120 gramas ou 4 ovos de carne vermelha e frango na janta. Com mais os demais ingredientes que compõem uma refeição, como feijão, porque a proteína, pessoal, não está só na carne, ovos e leite, né? Ou soro do leite, né? Ou whey protein. Ela também tem nos acompanhamentos. O feijão, por exemplo, também tem proteína. Então nós temos que, se a pessoa comer 240 gramas de filé de frango ou carne, ela vai já ter mais ou menos umas 40, 50 gramas de proteína por dia com os demais elementos, então ela bate lá a 60 gramas. Mas isso, pessoal, é o mínimo. Ninguém vai conseguir crescer músculo ou ter uma boa saúde dessa forma. E é por isso que os nutricionistas, os médicos, indicam de 1,6 a 2 gramas de proteínas por dia. E aí é que começa a entrar o whey protein. Aí é que agora esse vídeo começa a fazer sentido para você. Por quê? Se você tem 3 refeições ao dia, normalmente, ou até 4 refeições ao dia, você vai ter, então, aqui, 25 gramas de proteína, mais ou menos, em cada refeição. Então, com 3 refeições, você vai atingir 75 gramas, 80 gramas, que seja 90 gramas de proteína nas principais refeições, incluindo que você coma no mínimo 4 ovos no café da manhã. Então, café da manhã, almoço e janta, somando tudo, vai dar umas 90 gramas de proteína. 90 para 120, que seria 2 gramas para cada quilo peso para uma pessoa de 60 quilos, você já entendeu onde é que o whey entra aí. E é por isso que eu não chamo o whey apenas de suplemento. Porque o whey ele não é só um suplemento. O whey é também um complemento. Exato. Não posso chamar de suplemento um produto que eu estou colocando na minha alimentação, na minha dieta, na minha estratégia alimentar, para me ajudar a complementar aquilo que eu preciso. Se eu tenho nesse exemplo que eu dei 90 gramas de proteínas ali naquelas principais refeições minhas que eu faço ali no dia a dia, é claro que está faltando aí para atingir os 120, está faltando 30 gramas de proteína. E é aí que entra aquela dose de whey protein no meio do dia, no meio da manhã. Entendeu a estratégia do whey protein? E quando eu pego uma dose de whey protein ou 2 doses de whey protein por dia, que complementa a minha estratégia de mais 30 ou 40 gramas de proteína, aí sim, com mais as minhas refeições, então eu somarei 120 ou um pouco mais de 120 gramas de proteína naquele dia. E aí eu bati no mínimo as 120 gramas que eu preciso para ter aquele meu aporte proteico para construir aquela minha massa muscular que eu preciso, entendeu? E nessa estratégia, o whey não é um suplemento. Nessa estratégia, o whey é um complemento alimentar. Porque para ser um suplemento, então eu devo fazer o seguinte. Eu devo, por exemplo, aqui nessa estratégia, consumir 4 ovos na parte da manhã, no almoço comer ali 120 a 150 gramas de frango, na parte da tarde eu comeria mais 4 ovos, na janta eu comeria mais 120 a 140 gramas de carne vermelha, por exemplo, e aí eu complementaria as 120 gramas só com o alimento. E o whey protein, eu usaria ele como suplemento para usar mais de 2 gramas, por exemplo, por dia, peso de proteína naquele dia para aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu já atingi as 120 gramas aqui de proteína, imagina que eu acrescento mais ainda o whey para essa pessoa de 60 quilos para dar mais de 2 gramas de proteína para ela, e aí sim o whey protein se comportará nessa estratégia como suplemento. E por que eu faria isso? Quando a pessoa tem objetivos de curto prazo, objetivos mais audaciosos, né? Que é crescer massa muscular além do normal, pertence a uma estratégia calórica específica para crescer, né? Tem objetivos aí de alta performance. Então faz sentido você usar o whey como suplemento, ou seja, entregar um aporte proteico maior ainda do que aquele que eu já obtenho naturalmente nos alimentos. Pegou? Então, se você vai tomar
1,6 gramas de proteína, 2 gramas de proteína peso ou mais de 2 gramas de proteína peso, você tem que decidir isso junto com os seus exames, né? Com o seu profissional de saúde que você escolheu, médico e nutricionistas, ok? Agora, não existe, como eu estava dizendo, só essa fonte, né, de proteína, né, na alimentação. Existem também as proteínas de origem vegetal. Por exemplo, nós temos o Bioveg, que fornece 25 gramas de proteína na porção. Então, por exemplo, é uma estratégia. E é muito importante também toda essa tecnologia de produtos naturais, porque com a vida moderna que a gente tem, muitas vezes um dia não é igual ao outro. E estabelecer a melhor estratégia, né, ter a realidade, né, como pano de fundo para determinar essa estratégia é muito importante, porque você tendo sempre à mão no seu trabalho, na sua casa, na sua mochila, né, uma proteína disponível, seja whey, seja uma proteína de origem vegetal, então você vai conseguir, mesmo, né, com o dia a dia às vezes agitado que a gente tem, mesmo às vezes pulando refeição, não é assim? Quem nunca, não é assim? Quem nunca perdeu um almoço, né? Quem nunca perdeu a hora da janta? Quem nunca, não é assim? Então, o whey protein ou as proteínas, como o Bioveg, as proteínas de origem vegetal, são fundamentais mais ainda nesses dias. Né? Então, esse quadrinho que eu fiz para você é uma referência de uma pessoa que pesa 60 quilos. E aí você faz as contas para você aí, com regra de 3, você vai saber com esse vídeo, e você pode voltar até naquele ponto de quanto tem, né, cada alimento, né, cada refeição, quanto elas entregam mais ou menos de proteína, para você saber, então, que dessa forma, com a sua estratégia, você vai conseguir atingir os seus objetivos. E com esse vídeo, então, mais ainda, né, destruindo aí mitos, destruindo aí terrorismos, né, nutricionais. Porque o problema do terrorismo nutricional é levantar o medo, né? O medo é um dos piores inimigos do ser humano, né? Se tem uma coisa que vai realmente destruir sonhos, impedir objetivos ou então postergar conquistas, sem dúvida nenhuma, é o medo. E é por isso que eu sempre sou contra qualquer tipo de terrorismo nutricional. Como autodidata, eu estudei muito Stuart Phillips, da Universidade de McMaster, no Canadá, e ficou muito claro para mim que as estratégias de absorção de proteína mais rápida ou mais lenta, elas precisam ser levadas em consideração o seu estilo de vida e os seus objetivos individuais. Só assim, você e seu médico, então, encontrarão um caminho mais curto para o seu objetivo, valeu? Muito bem. E quando tomar, Ricardo? Quando que eu tomo, né, o meu whey, né? E é verdade que eu pego o meu whey, a minha proteína de origem vegetal, eu tô treinando lá, já tô tomando whey junto com o meu treino, o pessoal fala que tomar whey junto com o meu treino é o melhor a fazer. Gente, não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, sinceramente. Então, depois que você treinou, depois que você terminou o seu treino, seja ele qual for, tá? Corrida, musculação, crossfit, não importa o seu treino. Depois que você terminou o seu treino, que você foi para sua casa ou para o seu trabalho, você faça a sua refeição com calma, tá ok? Dê tempo ao tempo. Se você tiver com muita fome, então pode ser um indicativo que o seu corpo está pedindo o alimento ali naquela hora. Não force as situações. Não é porque você está treinando pesado que você é obrigado a tomar whey durante o treino. Já li pesquisas, inúmeras pesquisas que apontam que essa não é a melhor estratégia. Não é porque você acabou de treinar que você tem uma janela ali de meia hora que você tem que tomar o seu whey, senão... Gente, sem esse tipo de terrorismo. Pré-treino, se eu estou treinando hoje, o meu pré-treino é tudo aquilo que eu comi e bebi ontem. Também é pré-treino. Não é? Então não vai adiantar você ficar atrás de blogueiro ou de youtubiano dizendo que você tem que tomar whey meia hora antes do treino. Terminou o whey, o treino você só tem meia hora para tomar seu whey. É esse tipo de terrorismo que não funciona. Então, você precisa se alimentar bem, precisa estar dentro da sua estratégia no dia anterior, se você está cumprindo o aporte proteico que você precisa. A sua estratégia, a sua dieta da semana, da quinzena, do mês é o que realmente vai contar. Não é se você tomou a meia hora antes ou meia hora depois.
Então, esse tipo de terrorismo, não fique inculcado com isso, porque isso acaba fazendo as pessoas desanimarem dos seus projetos. A pessoa traça uma estratégia, eu tenho que tomar meia hora antes, eu tenho que tomar meia hora depois, o que é que acontece? É difícil de cumprir esse tipo de estratégia, a pessoa não consegue e desanima. Então, assim, se preocupe com o médio e longo prazo, se preocupe em bater os seus macros, né? Bater as suas calorias ingeridas, conforme você traçou a sua estratégia, tem todo o direito de querer ter uma autoestima melhor. E exercício físico também não é uma questão só de beleza apenas, não é só uma questão de você ter simplesmente uma autoestima, muito embora é louvável e é fantástico realmente o exercício físico. O exercício físico ele é muito importante para a saúde geral. O exercício físico vai trazer para você um sono melhor. O whey protein, ele possui triptofano, por exemplo. Né? O whey do leite, né, a proteína do soro do leite, possui triptofano também. Não é só proteína, aminoácido que tem o whey protein. Então, é normal algumas pessoas terem relatado uma certa tranquilidade depois de tomar o whey protein. É verdade que ele ajuda a relaxar? É verdade, possui triptofano, possui indutores do sono, o whey. Tomar o whey na janta, por exemplo, pode ser uma boa estratégia para você. Olha só, na janta, bem depois do seu treino, entendeu? Então, o que é importante é você ter como estratégia se comprometer com a sua dieta, com aquilo que você traçou com o seu nutricionista ou com o seu médico. Isso é que é o mais importante, que você cumpra as etapas e coloque essa estratégia dentro do seu dia. Que o seu dia seja realmente levado em consideração nessa estratégia. Porque senão você não vai cumprir os seus objetivos. Então, o mais importante de tudo é se programar com aquilo que realmente é possível de ser executado. É muito chato a gente se programar com modismos que não combinam com o nosso dia a dia. E é totalmente possível construir uma estratégia, uma dieta que faça sentido para você, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua idade, seu gênero, com os seus anseios, seus objetivos. É totalmente possível fazer uma coisa extremamente prazerosa e que vai funcionar para você e para todo mundo. Valeu? Então, para dicas como essa e muitas outras, me siga no Instagram, Facebook, no YouTube, no @Nação Verde e eu aqui também no Eu Sou Ricardo Cruz. Valeu?